Olá, mais uma vez nós estamos começando mais um estudo bíblico e hoje nós vamos falar sobre aquele homem que Deus não imputa pecado. Aqui em Romanos 4, verso 7, está escrito assim: Bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são encobertos. Os pecados encobertos. Bem-aventurados o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Quem são esses homens que Deus não imputa pecado? São aqueles homens que pecam involuntariamente e não peca propositalmente. Nós vamos citar um exemplo. Abraão. Quando Abraão mentiu, aquilo não foi uma coisa voluntária. Ele fez aquilo para se proteger e para proteger a sua esposa Sara. Jacó, um outro exemplo. Jacó, ele caiu na verdade, mas em direção a Deus. Ele fez tudo aquilo para ter a primogenitura. O que é primogenitura? Primogenitura vamos simbolizar que seja a palavra de Deus. O seu irmão Esaú não deu valor na sua primogenitura. Trocou a sua primogenitura a troco de um prato de lentilha. Então Jacó deu o prato de lentilha a troco da bênção de Deus. Então foi uma coisa direcionada a Deus. Nós temos um outro exemplo, Davi. Davi, quando ficou com Betseba, aquilo ali foi involuntário, aquilo ali foi uma fraqueza que Davi teve. Ele não planejou aquilo. Aquilo não foi, ele não tinha vontade de fazer aquilo. Ele fez aquilo no impulso. Então, essa transgressão de Davi, ela foi perdoada, foi tão perdoada que Davi é considerado o segundo coração de Deus. Porque quando Saul, chegou a notícia que Saul tinha morrido, Davi chorou. Veja o quanto Davi era amoroso. Tem pessoas que vai nas falhas das pessoas, querem falar das falhas das pessoas e não das qualidades. Tem pessoas que quando você fala em Davi, elas falam, olha, Davi ficou com a mulher de Urias, matou Urias para ficar com a esposa de Urias, Mas só que é o seguinte, e a qualidade de Davi? Quem é que chora quando seu inimigo morre? Me mostra uma pessoa que chora quando seu inimigo morre. Davi chorou amargamente quando recebeu a notícia que o seu maior inimigo morreu, que foi Saul. Ele chorou. Por isso ele foi considerado segundo o coração de Deus. Aqui em 1 João 5, verso 14, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve, em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que fizemos. Se alguém vir pecar o seu irmão, pecado que não é para a morte, veja, existe dois tipos de pecado. Pecado que não é para a morte. Vou citar um exemplo. Maria Madalena, o pecado que Maria Madalena fez foi um pecado que não era para a morte, ela se prostituiu. Mas ela se prostituiu carnalmente e não doutrinariamente. A doutrina é que não tem pecado. Então, por isso que o pecado de Maria Madalena é um pecado redimível. Você não vê Jesus julgando Maria Madalena. Jesus disse assim, porém nem eu te julgo. Agora vá e não peques mais. Seus pecados estão perdoados. Quando aquela mulher lavou os pés de Jesus com lágrimas, enxugou com os cabelos, Jesus disse, os seus pecados estão perdoados. Por quê? Esse é o pecado que não é para a morte.
Esse é o pecado que Deus encobre. O pecado carnal, Deus encobre ele. Então, Jesus morreu na cruz para os nossos pecados carnais. É o pecado da carne. Ele morreu na cruz por todos os nossos pecados. Pecados carnal. Pecado que não é para a morte. Há pecado para a morte. Agora, aqueles que não pecarem para a morte, há pecado para a morte. Por isso não digo que ore. Veja, essas pessoas que fazem pecado para a morte, a Bíblia fala aqui que não é para orar por eles. O que é esse pecado para a morte? São pessoas que praticam aqui, a Bíblia explica aqui, toda iniquidade é pecado. E há pecado que não é para a morte. Então, a iniquidade é um pecado para a morte. O que é iniquidade? Iniquidade é aquilo que a pessoa sabe que ele não pode fazer e faz. Isso é pecado para a morte. Por exemplo, a Bíblia fala que só existe um Deus. E vem aquele pastor que fala que Deus é 3 pessoas distintas e que não tem isso na Bíblia. Essa pessoa está chamando Deus de mentiroso. Deus em São João 10, verso 30, ele fala, eu e o Pai somos um. E quando a pessoa vem e desmente isso, chama Deus de mentiroso, e fala que Deus é 3 pessoas, que tem um Deus Espírito Santo, e não tem isso na Bíblia, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não tem isso na Bíblia. Então isso é um pecado para a morte. Tem que guardar o sábado. Tem que guardar o sábado. Os apóstolos não guardaram o sábado. Então, isso é pecado para a morte, é iniquidade, é uma coisa que a pessoa sabe que não pode fazer e faz. São pessoas que desmentem a Bíblia. Então, esse é o pecado para a morte. É iniquidade. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus é gerado e conserva-se em si mesmo. O maligno não lhe toca, porque essas pessoas, elas creem na palavra de Deus. Essas pessoas nasceram de novo. Então, por isso, Deus não lhe imputa o pecado. Um exemplo, o ladrão da direita. O ladrão da direita, o pecado que ele cometeu foi um pecado que não é para a morte, tanto que ele foi salvo. Ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus não chegou nele e falou, olha, você matou tantas pessoas, você matou 100 pessoas para roubar, você fez mal, você não fez oração, você não se dedicou à minha palavra, não. Jesus não jogou esses pecados na cara do ladrão da direita. Ele só diz, hoje mesmo tu estarás comigo. Então esse pecado é redimível. Mas esses pecados que esses falsos apóstolos falam, esse não é pecado redimível. Aqui, continuando, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. O mundo está no maligno, o mundo jaz maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo. A maioria dessas igrejas está no maligno e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. No que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus, que é a palavra, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Você não vê Jesus Cristo falando dos pecados de Davi no Novo Testamento. Agora os de Balaão, sim. Por quê? O de Balaão é doutrina aqui, doutrina. Veja aqui, o pecado de Balaão passou para o Novo Testamento. Aqui, São Judas 1, verso 11. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Veja aqui, que ele pereceu. A Bíblia está falando que ele pereceu, não teve salvação. Por quê? Porque é doutrina. Doutrina não tem perdão. Porque a Bíblia mostra aquilo que é certo e a pessoa vai pelo errado. Então é iniquidade, não tem perdão. É pecado para a morte. Aqui Apocalipse 2, verso 14. Veja aqui, mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá
os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Veja, isso que as denominações ensinam é prostituição. O que é prostituição? Quando se fala em prostituição, a pessoa lembra de sexo. Prostituição é sair fora da palavra de Deus, é a prostituição espiritual. Veja aqui, ó, a doutrina. Doutrina é pecado para a morte, é que a própria Bíblia ensina aqui, ó. A doutrina de Balaão, os que seguem a doutrina de Balaão, essas pessoas que falam que Deus são 3 pessoas. Então, isso é doutrina de Balaão. Não tem perdão para esse pecado, porque é iniquidade. Não está na Bíblia. Muitas coisas que as pessoas falam. A Bíblia fala que a mulher não deve pregar e a pessoa vem e fala, não, deve pregar sim. Pode pregar. Então isso é iniquidade. Isso aí está chamando Deus de mentiroso. Aqui em 1 aos Gálatas 1, verso 6, veja o que Paulo fala. Maravilha-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. O que está acontecendo hoje nas igrejas? O qual não é outro, mas há alguns que inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, veja aqui a convicção de Paulo, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anatema, mentira. Então, se alguém pregar um evangelho diferente do evangelho de Paulo, é pecado para a morte, não tem perdão, porque a Bíblia é clara. Deus não tem ninguém por inocente nesse caso. Porque o véu foi rasgado. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anatema. Porque persuado eu agora o homem ou a Deus, ou procuro agradar aos homens? A maioria das pessoas querem agradar os homens, ensinando com vergonha do evangelho de Cristo. Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Veja. Se estiver agradando um homem, não é servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Paulo aqui é bem claro, aquilo que ele aprendeu foi de Jesus Cristo. Então, quem estiver pregando diferente das cartas de Paulo, este é um pecado que não tem perdão, é um pecado para a morte. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe. Dê o seu like e passe este vídeo para quem está necessitado de um ensinamento como esse. Meus irmãos, analisem as Escrituras, porque dela podeis conter palavras de vida eterna. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe e nós estaremos passando mais ensinamentos das Escrituras Sagradas, não de mim. O que eu falo, não sou eu que falo, eu sou apenas um GPS usado por Jesus Cristo. Muito obrigado. Que Deus vos abençoe.